Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. Começou neste sábado com 5 jogos, a 22ª rodada, terceira rodada do retorno. Destaque principal para o Fortaleza, que pegou o elevador. Jogou em casa, fez o tema de casa contra o Criciúma, venceu a partida por 1-0 e agora é segundo colocado. 3 vitórias seguidas do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Quem também venceu a terceira seguida foi o Grêmio. Colocou o time reserva pensando na Libertadores da América, jogo da terça-feira contra o Fluminense em Curitiba e mesmo assim venceu o Cuiabá na Arena Pantanal por 3-1. Braithwaite marcou 2 dos 3 gols do Grêmio. Aliás, marcou 3 gols, né? Marcou também o gol contra a favor da equipe do Cuiabá, o dinamarquês Braithwaite. Destaque também para a equipe do Vasco da Gama, 2-0 para cima da equipe do Fluminense. O Corinthians empatou com o Bragantino no finalzinho, perdeu o jogo por 1-0. Nos acréscimos, o Thales Magno fez o gol de empate 1-1. E no Mineirão, torcida única, novo recorde de público do novo Mineirão, mais de 61 mil torcedores para Cruzeiro 0, Atlético Mineiro também 0. A partir de agora, a nova classificação do Campeonato Brasileiro, a projeção da rodada que termina nesse domingo e, claro, vou mostrar aqui as projeções para título, para G4, para G6 também, para escapar do rebaixamento. Por falar em rebaixamento, o rebaixamento está fechado nesta rodada. Ninguém entra, ninguém sai mais. Atlético Goianiense, Cuiabá, Fluminense e Corinthians, os 4 fecham a rodada na zona de rebaixamento. Fala em Fluminense. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, pena que eu não posso mostrar as imagens por questão de direito de transmissão, mas houve um erro lamentável do árbitro gaúcho Anderson Daronco no primeiro gol marcado pelo Vegete, Vasco da Gama 2, Fluminense 0, gol marcado pelo Vegete que abriu o placar no Newton Santos no Engenhão a favor do Vasco da Gama. Em campo, ele deu o gol. Foi chamado pelo VAR, o árbitro de vídeo, também gaúcho, Daniel Nobre Bins. Por quê? Porque a bola toca primeiro, no ataque do Vasco da Gama, no Léo, o Léo Pelé. E na sequência ela toca sim, numa mão ou nas duas mãos do Vegete, que foi quem fez o gol. Consequentemente, lance deveria ter sido anulado. Daronco foi ao VAR e confirmou o gol. Mostrar na tela, a foto aí, a foto está na tela, não posso mostrar a imagem, apenas a foto, portanto, nos 2 ângulos, a bola bate na mão, até no plural, nas mãos do Vegete, então o gol deveria ter sido anulado, foi uma falha incrível do árbitro gaúcho Anderson Daronco. A orientação da FIFA é, se a bola pega na sua própria mão ou braço e imediatamente você faz o gol, esse gol deve ser anulado, portanto, erro de arbitragem de Anderson Daronco. Depois o Vasco até ampliou para 2-0, mas de qualquer forma foi um erro terrível do árbitro da FIFA, o gaúcho Anderson Daronco. Vamos à classificação, depois eu falo aqui dos 5 jogos desse sábado. Nova classificação. Antes disso, pessoal, lembrando o seguinte, ó, temos aí 12 jogos atrasados, ainda 12 jogos atrasados por fazer do primeiro turno ainda. O Inter tem 5 jogos atrasados, com 2 jogos atrasados, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Criciúma, Cuiabá, Grêmio, Juventude e Bragantino. Com um jogo atrasado, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Vasco da Gama. Claro, não estou contando os jogos deste domingo. Jogos do primeiro turno, portanto, quem tem mais jogos por fazer é o Inter. 5 partidas atrasadas, são 12 jogos no total. Agora sim, nova classificação. Deixa eu começar com a parte de baixo. O Z4, a zona de rebaixamento, está fechada na rodada. Por quê? Corinthians, Fluminense e Cuiabá já jogaram. Ok? O Atlético Goianiense vai jogar ainda, mas no máximo vai chegar a 15 pontos. Tem 12. O Inter, que é o primeiro clube fora do Z4, tem 21 pontos e 5 vitórias. Portanto, o Z4 está fechado. Corinthians, 21 pontos, 4 vitórias. Uma vitória a menos que o Inter. Fluminense, 20 pontos. Cuiabá, 17 e Atlético Goianiense com 12 pontos na tabela. O Inter está aqui, pessoal, na beira da zona de rebaixamento, mas tem em relação ao Corinthians, por exemplo, aqui, ó, 6 jogos a menos que o Corinthians. Tem
5 jogos a menos que o Fluminense, tem 4 jogos a menos que o Cuiabá e tem 5 jogos a menos que a equipe do Atlético Goianiense. Então esse é o momento aqui das equipes. Então Inter e Vitória 21, fora do Z4, Juventude 22, Criciúma e Grêmio, o Grêmio deu um salto na tabela, também 24 pontos na tabela, ok? Então essa turma de baixo aqui, estão confirmando, acontecendo o que acontecer, não importa o que acontecer na rodada desse domingo, dos jogos de domingo, os 4 vão fechar no Z4 aqui, Corinthians, Fluminense, Cuiabá e também o Atlético Goianiense. Parte de cima, o Botafogo é líder, tem 43, o Flamengo vai disputar com o Botafogo, atenção pessoal do Fortaleza, vou falar do Fortaleza, na rodada Botafogo e Flamengo, um dos dois vai terminar a rodada como líder. O Botafogo jogar pelo empate contra o Juventude em Caxias do Sul e o Flamengo, para ser líder, vai ter que vencer em casa o Palmeiras e torcer para o Botafogo perder para o Juventude em Caxias do Sul. Nesta combinação, derrota do Botafogo, vitória do Flamengo, o Flamengo fecha a rodada na liderança. Então é um dos dois aqui, ou o Botafogo ou o Flamengo. Já é certo que Botafogo, Flamengo e Fortaleza, agora vem o Fortaleza, esses 3 vão fechar no G4 a rodada. Por falar em Fortaleza, pessoal, 3 vitórias seguidas, bateu nesse sábado, lá no Castelão, em Fortaleza, o Criciúma por 1-0, o Moisés marcou o único gol do jogo, 3 vitórias seguidas do Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro e agora Criciúma, não perde há 8 rodadas, nesses 8 jogos tem 7 vitórias e apenas um empate, pegou o elevador o Fortaleza, que nesse momento tem apenas 1 ponto a menos que o Botafogo. O Fortaleza tem um jogo para fazer ainda contra o Inter, mas não vou colocar nesse momento aqui nesse cálculo. Por quê? Porque nesse exato momento, se o Botafogo jogar com o Juventude, os dois aqui, ó, Botafogo e Fortaleza, têm o mesmo número de jogos, 21-21. Esta é a diferença exata de momento, de apenas 1 ponto. Botafogo 43, Fortaleza 42 pontos na tabela. Então, Botafogo, Fortaleza, Flamengo fecham a rodada no G4. Palmeiras 37, Cruzeiro 36, São Paulo 35. Desses 3 aqui, um deles vai fechar a rodada no G4, fechando, portanto, a zona de classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Palmeiras e Cruzeiro. Ou São Paulo aqui, mas principalmente Palmeiras e Cruzeiro. Quem ficar de fora do G4, já é certo que vai ficar no G6. O São Paulo, que pode perder a condição de G6 para o Bahia. Só que para o São Paulo perder a condição de G6, primeiro, ele tem que ser derrotado na rodada. São Paulo pega em casa o Atlético Goianiense. Então, para o São Paulo perder a condição de G6, primeiro, tem que perder em casa para o Lanterna Atlético Goianiense. Perder do jogo em casa para o Atlético Goianiense, o Bahia pode entrar no G6 desde que vença em casa o Vitória no Bavi da Fonte Nova deste domingo a partir das 4 horas da tarde. Então essa questão é importante. Botafogo, Fortaleza e Flamengo fecham a rodada no G4. Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo. Um dos 3 fecha também entre os 4 primeiros. E aqui, ó, São Paulo ou Bahia. Essa é a única alteração que pode ter no G6. Ou São Paulo ou Bahia, nada mais. Atlético Mineiro tem 29, no máximo vai... Aliás, já jogou na rodada, ficou com 29, empatou com o Cruzeiro. O Atlético Paranaense pega o Inter no Beira-Rio, no máximo vai a 31, tem 28. Vasco já jogou, tem 27. Bragantino já jogou, tem 27. Grêmio jogou, tem 24. Criciúma jogou, tem 24. Juventude ainda joga, pode ir a 25. Vitória ainda joga, pode ir a 24. Inter também joga na rodada, pode ir a 24 pontos na tabela. Confirmando então, 11 da manhã em Caxias, Juventude e Botafogo. Aí às 4 tem Bavi na Fonte Nova, tem também Flamengo e Palmeiras lá no Rio. 4 horas tem São Paulo e Atlético Goianiense e fechando a rodada, 7 da noite no Beira-Rio, Internacional e Atlético Paranaense. Portanto, esta é a rodada, a 22ª, terceira rodada do retorno que acontece nesse final de semana. Deixa eu falar um pouco aqui dos jogos desse sábado que abriram, portanto, esta rodada. Deixa eu começar aqui com o vice-líder Fortaleza, portanto, 1-0 para cima do Criciúma, o Moisés marcou a 1 minuto da segunda etapa, começou o segundo tempo, gol do Fortaleza, gol da vitória, marcado pelo Moisés, 3 vitórias seguidas do Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro e também Criciúma, não perde há 8 jogos, tem 7 vitórias, 1 empate na sequência aí, o Fortaleza. Já o Criciúma não perdia há 3 jogos, acabou perdendo agora para a equipe do Fortaleza. O Grêmio venceu na Arena Pantanal o Cuiabá por 3-1, estreia do dinamarquês Braithwaite, ele acabou marcando
2 gols para o Grêmio, 1 gol para o Cuiabá. Foi 3-1 para o Grêmio, dois dos 3 gols do Grêmio marcados pelo Braithwaite, o outro foi marcado pelo garoto Gustavo Nunes. E o gol a favor do Cuiabá foi marcado pelo Braithwaite, portanto, o destaque do jogo do Grêmio contra a equipe do Cuiabá. 3 vitórias seguidas do Grêmio agora no Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama, Atlético Paranaense também, o Cuiabá. Grêmio que não perde no Campeonato Brasileiro há 5 partidas, tem 4 vitórias na sequência e 1 empate. Já o Cuiabá, 4 derrotas seguidas para Fluminense, Atlético Paranaense e vitória também para a equipe do Grêmio. 1-1 entre Corinthians e Bragantino, pessoal. O Braga saiu na frente, gol marcado pelo Elinho, a 38 do primeiro tempo. E aos 48 da segunda etapa, o Thales Magno acabou marcando o gol de empate do Corinthians. O Corinthians não vence aí há 4 rodadas no Brasileiro, tem 3 empates, 1 derrota. E o Bragantino também não vence há 3 rodadas. São 2 empates, 1 derrota na sequência do Bragantino. Portanto, jejum de vitórias aqui para Corinthians e também para Bragantino. Com recorde de público do novo Mineirão, Cruzeiro e Atlético empataram em 0-0. Torcida única apenas do Cruzeiro lá no Mineirão. 61.583 torcedores para Cruzeiro 0, Atlético também 0. Cruzeiro não vence há 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. E o Galo também não vence há 2 partidas, também 1 empate e 1 derrota. Para fechar nosso giro, Vasco da Gama 2, Fluminense 0. Já falei do gol irregular marcado pelo Vegetti. No primeiro tempo ainda, marcada 22 na primeira etapa, e depois no segundo tempo, já aos 19, o Vitor Luiz ampliou para 2-0 para a equipe do Vasco da Gama, que não perde há 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, e o Fluminense, que vinha de 4 vitórias seguidas, acabou perdendo o clássico para a equipe do Vasco da Gama, num jogo de polêmica, de erro lamentável do árbitro gaúcho da FIFA, Anderson Daronco. Mostrar a foto de novo, produção. Na tela a foto, não posso mostrar as imagens por direito de transmissão, foto do momento em que a bola toca na mão ou nas mãos aí do Vegetti, que acabou marcando o primeiro gol do Vasco da Gama. A ordem da FIFA, orientação da FIFA, ela é bem clara. Se a bola toca na sua própria mão ou no seu braço e imediatamente você faz o gol, esse gol deve ser anulado. Então errou e errou feio o árbitro gaúcho da FIFA, o Anderson Daronco, porque a bola bateu na mão ou nas mãos do Vegetti. Ficou claro na imagem, ok? É isso aí, fui!